Ana era uma mãe solteira que lutava diariamente para dar à filha o mínimo de conforto. Morava em uma casa antiga que herdara da avó, um lugar cheio de lembranças e também de segredos. O sótão sempre fora um espaço esquecido, cheio de poeira e caixas velhas. Em um dia de chuva, enquanto procurava roupas antigas para vender, decidiu finalmente subir. O cheiro de madeira velha era quase sufocante. Mas algo naquele ambiente parecia chamá-la, como se houvesse algo esperando por ela. A luz fraca da lâmpada revelou pilhas de objetos antigos amontoados no canto. Ana começou a remexer, abrindo caixas e sacolas sem muito entusiasmo. Quase tudo estava estragado ou sem valor. Mas, no fundo do sótão, coberta por uma manta de tecido bordado, ela encontrou uma caixa de madeira que não lembrava ter visto antes. A caixa era pesada e parecia trabalhada à mão, com detalhes entalhados que chamaram sua atenção. Uma sensação estranha percorreu seu corpo. Algo naquela caixa parecia importante. Ana tentou abrir, mas a caixa estava trancada por uma fechadura antiga. Curiosa, virou-a de todos os lados, procurando alguma pista. Percebeu então que na parte inferior havia um símbolo que nunca tinha visto antes, uma espécie de brasão. O toque da madeira parecia mais quente do que deveria, como se a caixa tivesse vida própria. O coração de Ana acelerou. Ela não sabia explicar o motivo, mas sentia que aquilo não era apenas um objeto velho. Era algo que mudaria sua vida para sempre. Determinada a descobrir o conteúdo, Ana levou a caixa para o quarto e passou horas tentando abri-la com ferramentas improvisadas. Nada funcionava. Quando já estava prestes a desistir, ouviu um barulho metálico dentro da caixa, como se algo tivesse se movido sozinho. Assustada, deu um passo para trás. O barulho se repetiu, desta vez mais forte. A filha entrou no quarto perguntando o que estava acontecendo, mas Ana apenas sorriu nervosa, dizendo que era apenas algo velho fazendo barulho. No fundo, sabia que aquilo era muito mais. As horas passaram e Ana continuou obcecada pela caixa misteriosa. Não conseguia dormir, pensando no que poderia estar lá dentro. Algo lhe dizia que sua avó escondia verdades que nunca foram reveladas. A cada olhar para o objeto, sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Era como se aquela caixa fosse a chave para entender partes esquecidas de sua própria história. E, mesmo com medo, ela sabia que não descansaria até descobrir seu segredo. A vida de Ana estava prestes a mudar, e ela ainda não fazia ideia do quanto. Na manhã seguinte, Ana decidiu procurar alguém que pudesse abrir a fechadura antiga. Levou a caixa a um chaveiro experiente, mas o homem, ao observar a fechadura, franziu a testa. Disse que aquele tipo de trava não pertencia a nenhum modelo comum e que parecia ter sido feito sob encomenda. Tentou usar várias ferramentas, mas nenhuma sequer arranhou o metal. Ele devolveu a caixa assustado, dizendo que nunca tinha visto nada tão resistente. Ana saiu inquieta, mas determinada. Se ninguém conseguia abrir por fora, talvez a resposta estivesse dentro de sua própria casa. De volta ao sótão, ela revirou tudo novamente, na esperança de encontrar algo que tivesse deixado passar. Entre roupas antigas e documentos amarelados, achou uma caixa menor, de papel, onde havia cartas antigas da avó. Uma delas chamou sua atenção. Estava endereçada a ela, embora nunca tivesse sido entregue. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e encontrou um bilhete curto, onde a avó dizia que o passado sempre encontra seu caminho de volta e que, quando a hora chegasse, Ana saberia o que fazer. A mensagem parecia um enigma, mas despertou ainda mais sua curiosidade. Ao final da carta, havia uma frase escrita à mão que parecia quase um sussurro: "O símbolo da família abrirá o que o mundo não pode." Ana releu aquelas palavras diversas vezes, tentando decifrar seu significado. Lembrou-se do brasão gravado na parte inferior da caixa. Talvez aquilo fosse a chave, de alguma forma. Com a carta na mão, voltou correndo para o quarto e analisou o símbolo com atenção. Era uma espécie de flor cercada por linhas curvas. Não fazia sentido, mas a sensação de que estava perto de algo importante só aumentava. Pensando no símbolo, Ana decidiu pesquisar entre os objetos da avó. Encontrou broches, correntes, medalhões, mas nada que parecesse combinar com o desenho da caixa. Até que, dentro de uma velha moldura, encontrou um colar antigo com um pingente de metal. O formato chamou sua atenção imediatamente. Virou o pingente e percebeu que, na parte de trás, havia o mesmo brasão da caixa.
O coração dela disparou. Talvez aquilo fosse realmente a chave. Segurou o pingente com força, sentindo que estava prestes a desbloquear algo que mudaria tudo. Com o pingente nas mãos, ela aproximou-se da caixa e tentou encaixar o símbolo em diferentes partes. Nada aconteceu de imediato, até que o metal do pingente tocou exatamente a borda inferior da caixa. Um clique suave ecoou no quarto. Ana deu um salto para trás, observando a fechadura se mover sozinha, como se estivesse despertando de um sono profundo. A caixa tremeu levemente, diante de seus olhos, a tranca antiga se abriu sem qualquer esforço. Ana sentiu a respiração falhar. Finalmente, o segredo estava prestes a ser revelado, e ela já pressentia que não estava preparada para o que encontraria lá dentro. Com a caixa finalmente aberta, Ana hesitou por alguns segundos antes de erguer a tampa. O cheiro de madeira antiga misturado a algo adocicado tomou o ar. Dentro, ela encontrou vários envelopes organizados com extremo cuidado, todos selados com o mesmo brasão do pingente. Havia também um pequeno diário de capa escura e um objeto envolto em tecido, algo pesado e metálico. Ana sentiu um arrepio percorrer o corpo. Tudo dentro da caixa parecia carregado de história, talvez até de segredos que não deveriam ter sido revelados tão facilmente. Ela pegou o diário primeiro, sentindo o couro marcado pelo tempo. Ao abrir na primeira página, encontrou o nome de sua avó escrito com uma caligrafia suave e firme. Porém, logo abaixo, havia outro nome, Elisa Moretti. Ana não reconheceu, mas o sobrenome fez seu coração acelerar. A avó nunca falará sobre parentes com esse nome. Virou mais páginas e percebeu que o diário não era apenas uma agenda, mas um registro detalhado de encontros, decisões e acontecimentos que não faziam parte da história que conhecia. A avó tinha outra vida que sempre manteve em segredo. Quanto mais ela lia, mais descobria pistas intrigantes. No diário, Elisa não aparecia apenas como uma conhecida, mas como alguém que a avó visitava com frequência. Havia menções a viagens curtas, encontros em casas afastadas e até conversas sobre proteger a herdeira, expressão repetida várias vezes. O coração de Ana apertou ao ler aquilo. Seria ela essa herdeira mencionada tantas vezes? Se sim, proteger de que exatamente? O diário não explicava de imediato, mas deixava claro que havia algo muito maior acontecendo ao redor da família do que ela jamais imaginou. Ansiosa, Ana decidiu abrir um dos envelopes selados. O papel era grosso, de qualidade, diferente de qualquer carta que sua família teria condições de usar. Ao ler as primeiras linhas, suas mãos começaram a tremer. A carta era assinada pelo mesmo sobrenome encontrado no diário, Moretti. A mensagem falava de uma família poderosa, dona de terras e negócios antigos, mas também envolvida em intrigas e disputas internas. O autor dizia que Ana deveria ser mantida longe daquele mundo para sua própria segurança. Era a primeira vez que sua origem parecia estar conectada a algo perigoso e também rico. Com a mente girando, Ana finalmente pegou o objeto embrulhado no tecido. Ao desembrulhar, encontrou uma espécie de medalhão grande, muito mais elaborado que o pingente. Era pesado e tinha pedras incrustadas que refletiam a luz. No centro, o brasão da família Moretti brilhava com detalhes perfeitos. Ana sentiu a respiração travar. Aquilo com certeza era valioso, mas não parecia ser apenas uma joia. Algo naquela peça emanava importância, como se fosse um símbolo de autoridade, talvez até de liderança. A avó guardara tudo aquilo por décadas, e agora chegará a hora de Ana descobrir o porquê. Ana permaneceu sentada no chão, encarando o medalhão cintilante nas mãos. Era impossível ignorar o peso simbólico daquele objeto, que parecia carregar não apenas valor material, mas também responsabilidades ocultas. Ela voltou ao diário e encontrou trechos que mencionavam disputas entre ramos da família Moretti, cada um reivindicando controle sobre um patrimônio gigantesco. Sua avó, ao que tudo indicava, tinha fugido desse ambiente para proteger alguém, possivelmente a própria Ana. A revelação fez seu coração bater mais rápido. Seu passado era muito mais complexo do que imaginara. Determinada a entender tudo, Ana começou a ler mais trechos das cartas seladas. Em várias delas, desconhecidos mencionavam sua avó como guardadora da linhagem perdida. Outras insinuavam que Ana era a única descendente legítima de um dos ramos principais da família. A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido com a forma como sua avó vivia.
discreta, reservada e sempre preocupada com a segurança da neta. Ana nunca entendeu de onde vinha essa cautela exagerada. Agora, percebia que havia um motivo muito maior por trás disso. Com todas as peças se encaixando, Ana decidiu continuar a busca dentro da caixa. No fundo, encontrou um mapa dobrado várias vezes, desenhado à mão, mostrando uma propriedade enorme localizada em uma cidade que ela nunca visitará. Havia anotações escritas pela avó, indicando locais específicos e datas de encontros. Um detalhe chamava a atenção: o mapa marcava um cofre principal, como se houvesse algo guardado lá, à espera da herdeira. Ana ficou imóvel, imaginando o que poderia haver naquele lugar misterioso. A sensação de estar envolvida em algo grandioso aumentava a cada minuto. Nesse momento, sua filha entrou no quarto curiosa, perguntando sobre o medalhão brilhante. Ana sorriu, tentando esconder a preocupação que crescia dentro dela. Não queria assustá-la, mas também não poderia ignorar o peso das descobertas. Guardou tudo cuidadosamente, prometendo a si mesma que encontraria a verdade sobre sua família. A menina abraçou a mãe sem entender o momento, e Ana sentiu um enorme impulso de protegê-la mais do que nunca. Se tudo aquilo fosse real, a segurança da filha poderia estar em risco. E ela não permitiria que o passado sombrio da família a alcançasse. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou sentada ao lado da caixa aberta, relendo trechos do diário e acariciando o medalhão sem perceber. A sensação de que algo maior estava prestes a acontecer a consumia por dentro. Ela sabia que, para seguir em frente, teria que visitar a propriedade mostrada no mapa. A dúvida era o que encontraria lá: respostas, perigo, ou um destino que nunca pediu para ter. Mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma desde o momento em que encontrou aquela caixa de madeira no sótão esquecido. No dia seguinte, Ana tomou coragem e decidiu viajar até a cidade indicada no mapa. Preparou uma mochila, guardou o medalhão, o diário e alguns documentos essenciais. Deixou a filha com uma vizinha de confiança, dizendo que resolveria um assunto urgente de família. No caminho, seu coração parecia bater no ritmo acelerado dos pneus na estrada. Cada quilômetro percorrido a aproximava de um passado que ela nunca soube que lhe pertencia. Observava pela janela as paisagens mudando, tentando imaginar o que encontraria ao chegar. Era como viajar em direção a um destino que a aguardava há anos. A cidade era pequena, com ruas tranquilas e casas antigas cercadas por árvores. Ao chegar, Ana percebeu que aquela região carregava uma atmosfera de história e segredos. Perguntou a alguns moradores sobre o endereço do mapa, mas muitos evitavam responder. Outros olhavam para ela com curiosidade, como se reconhecessem algo familiar. Um senhor idoso, vendo seu desconforto, aproximou-se e disse saber exatamente onde aquela propriedade ficava. Ofereceu-se para acompanhá-la até a entrada, dizendo que o lugar pertencia a alguém muito importante. O tom dele indicava respeito, e também um certo temor. A propriedade era gigantesca, cercada por muros altos e um portão de ferro ornamentado. O brasão no centro do portão era idêntico ao do medalhão. Ao vê-lo, Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era a prova definitiva de que tudo o que descobrira era real. O portão estava entreaberto, como se alguém esperasse sua chegada. O senhor idoso parou a alguns passos e disse que não poderia entrar, pois aquela terra só abria para quem carregasse o sangue certo. As palavras ecoaram na mente de Ana, deixando-a ainda mais nervosa. Mesmo assim, respirou fundo e atravessou o portão. Dentro da propriedade, havia um enorme casarão, imponente e silencioso. As janelas pareciam observar cada passo de Ana, como olhos atentos à sua presença. O silêncio era tão profundo que até o som de suas próprias respirações parecia ecoar. Ela caminhou devagar até a porta principal, notando que o medalhão em seu bolso vibrava levemente. Não sabia se era imaginação, medo ou algum tipo de reação real do objeto. Com a mão trêmula, tocou a maçaneta antiga, que girou sozinha, abrindo a porta com um rangido suave. Era como se a casa tivesse reconhecido sua chegada. Ao entrar, encontrou um ambiente cheio de móveis cobertos por lençóis, quadros antigos e objetos que pareciam intocados por décadas. No centro da sala havia uma mesa com um envelope perfeitamente posicionado, como se tivesse sido colocado ali recentemente. O envelope tinha seu nome escrito com uma caligrafia elegante. Ana sentiu o coração parar por um instante.
Alguém sabia que ela viria. Alguém estava esperando por ela. Com as mãos trêmulas, ela abriu lentamente o envelope, imaginando se aquela seria a última peça que faltava em seu quebra-cabeça. E, no fundo, sentia que as respostas, e talvez novos medos, estavam prestes a se revelar. Dentro do envelope, Ana encontrou uma carta escrita à mão, com tinta levemente desbotada, mas ainda totalmente legível. A mensagem começava revelando que alguém observava seu crescimento desde longe, garantindo que ela estivesse segura. A carta dizia que sua avó não agira sozinha, mas com a ajuda de pessoas leais à linhagem Moretti. O autor explicava que os conflitos internos na família se intensificaram, e que Ana fora escondida para evitar que fosse usada como peça de disputa. Cada frase parecia pesar mais que a anterior, revelando um mundo de sombra e poder que ela nunca imaginou existir. A carta também mencionava algo chamado o Legado do Círculo, um título que aparentemente pertencia à pessoa destinada a liderar um conselho secreto da família. Segundo o texto, aquele que herdasse o medalhão se tornaria automaticamente o próximo líder, algo que, de alguma forma, agora recaía sobre Ana. Ela ficou paralisada ao ler isso, sentindo uma mistura de incredulidade e medo. Não entendia como uma mãe solteira, que lutava para pagar contas, poderia ser herdeira de uma estrutura tão complexa e poderosa. Era como se sua vida simples se desfizesse diante de seus olhos. Ao final da carta, havia uma instrução clara. Ana deveria ir até o cofre principal indicado no mapa. Lá encontraria não apenas respostas, mas também o objeto final que completaria seu direito ao legado. A carta avisava que o cofre só se abriria com o medalhão, e que, uma vez aberto, não haveria mais volta. Ana sentiu um frio na barriga tomar conta dela. A sensação de que estava entrando em algo maior do que poderia controlar crescia a cada linha lida. Mas, ao mesmo tempo, uma força silenciosa começava a surgir dentro dela, como se o destino estivesse chamando seu nome. Determinada, Ana caminhou pelo casarão até encontrar uma porta escondida atrás de uma estante. A porta era de ferro, com o mesmo brasão gravado no centro. O medalhão vibrou novamente, como se estivesse reagindo à proximidade. Ela aproximou o objeto da porta, e, imediatamente, engrenagens internas começaram a se mover. A porta se abriu lentamente, revelando uma escada que descia a um túnel iluminado por lâmpadas antigas. Cada passo que dava ecoava nas paredes de pedra, criando um ambiente quase ritualístico. Ana respirou fundo e continuou, mesmo com o coração batendo descompassado. No fim do túnel, encontrou uma sala circular, com paredes cobertas por símbolos e documentos antigos. No centro, havia uma caixa de metal, semelhante a um cofre, esperando silenciosamente. O medalhão em sua mão brilhou com intensidade quando ela se aproximou. Com o coração acelerado, ela encaixou o medalhão no espaço central. A sala inteira pareceu reagir, como se tivesse vida própria. O cofre abriu lentamente, emitindo um brilho dourado que iluminou todo o ambiente. Ana deu um passo para frente, pronta para descobrir o que completaria seu legado, sem imaginar que aquilo mudaria não apenas sua vida, mas também o futuro de todos ao seu redor. Ana respirou fundo antes de abrir o segundo envelope, que estava escondido dentro da mesa antiga do escritório. O papel, amarelado pelo tempo, continha uma escrita firme e marcada por urgência. A carta dizia que, caso ela estivesse lendo aquilo, significava que a transição de poder já havia começado, embora Ana não fizesse ideia do que isso significava. Havia instruções claras para que ela procurasse uma sala secreta no casarão, um local conhecido apenas por antigos líderes da família Moretti. A menção a líderes fez suas mãos tremerem levemente. Nunca em sua vida imaginou que poderia ter qualquer ligação com algo tão importante. Mas agora, tudo apontava para ela. Determinada a seguir as instruções, Ana caminhou pelos corredores longos, observando cada detalhe com mais atenção. Quadros de antepassados a encaravam com olhares severos, como se julgassem sua presença ali. Em um deles, reconheceu o símbolo do medalhão pendurado no pescoço de uma mulher de expressão séria. A semelhança com sua avó era perturbadora. Ela se aproximou e percebeu que os olhos da pintura pareciam levemente desalinhados. Algo ali não estava certo. Puxou o quadro com cuidado e encontrou atrás dele uma pequena alavanca escondida na parede. O coração acelerou, era a entrada para a sala secreta. Assim que puxou a alavanca, ouviu um barulho profundo ecoar pelas paredes,
como engrenagens antigas se movendo pela primeira vez em anos. Uma porta lateral surgiu, revelando uma escada estreita que descia para o subsolo. A escuridão parecia viva, como se observasse cada passo dela. Com o celular na mão iluminando o caminho, Ana desceu cautelosamente, sentindo a temperatura cair à medida que avançava. O ar ali era denso, pesado, carregado de história. A sensação de que estava entrando em um lugar proibido aumentava a cada degrau. Ainda assim, ela continuou. Ao chegar ao final da escada, encontrou uma porta de ferro com o mesmo brasão da família Moretti gravado em grande escala. O medalhão em seu bolso começou a vibrar mais uma vez, agora de forma constante, quase como um chamado. Ana retirou o medalhão e aproximou do centro da porta, que imediatamente reagiu, emitindo um brilho suave. Lentamente, a porta se abriu, revelando uma sala circular iluminada apenas por uma claraboia alta. No centro, havia um pedestal de pedra com um livro enorme, coberto por poeira espessa. Tudo ali parecia sagrado, ancestral, e claramente reservado a alguém de grande importância. Com o coração batendo forte, Ana aproximou-se do pedestal. O livro tinha uma capa de couro grosso, marcado por símbolos que ela não reconhecia. Quando tocou a superfície, uma espécie de energia percorreu sua mão, como se o objeto respondesse ao seu toque. Lentamente, ela abriu a primeira página e viu algo que a fez prender a respiração. Seu nome completo, escrito em letras grandes, seguido da frase a escolhida para. Ana permaneceu parada diante do subterrâneo recém-revelado, sentindo o ar frio subir pelas escadas de pedra. A luz fraca que vinha de baixo parecia pulsar, como se algo ali estivesse vivo. Mesmo com medo, ela sabia que não podia voltar atrás. Desceu os degraus devagar, segurando o medalhão com força. Cada passo ecoava como um aviso, mas a curiosidade era mais forte. Ao chegar ao fundo, encontrou um salão amplo, repleto de caixas, documentos e retratos antigos. Era como se o passado inteiro da família Moretti estivesse organizado ali, esperando pela verdadeira descendente. No centro do salão havia uma mesa grande, com o livro enorme aberto exatamente na metade. A caligrafia era elegante, antiga, e o título no topo da página fez Ana engolir seco: Registro da linhagem Moretti, herdeiros legítimos. Ela se aproximou devagar, quase temendo ver seu nome entre aquelas páginas. Quando finalmente olhou, lá estava, Ana Helena Moretti, herdeira direta do ramo principal. O impacto foi tão grande que ela precisou apoiar as mãos na mesa. Toda sua vida, sua identidade, seus medos, tudo acabava de mudar com apenas uma linha escrita em tinta preta. Ao lado do livro havia uma caixa menor, de metal. Ao abri-la, encontrou documentos de propriedades, títulos antigos e papéis que comprovavam a existência de investimentos grandiosos em seu nome, valores que ela jamais imaginou que alguém poderia possuir. Mas havia algo ainda mais perturbador: cartas de alerta, escritas por diferentes membros da família, explicando que parte dos Moretti estava disposta a tudo para impedir que a herdeira surgisse. Por isso sua avó havia fugido e criado uma vida simples, longe de todos. Ana sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Era herança, mas também era perigo. Enquanto analisava os documentos, um som leve ecoou pelo salão, como passos discretos. Ana parou, respirou fundo e olhou ao redor. Não viu ninguém, mas seu corpo inteiro entrou em alerta. Guardou rapidamente alguns papéis dentro da mochila, especialmente aqueles que citavam seu nome diretamente. Sentiu um estalo vindo da parede, como se algo tivesse sido acionado. O instinto falou mais alto: era hora de sair dali. Com o coração acelerado, ela subiu a escadaria correndo, sentindo que não estava mais sozinha na propriedade. Aquela sensação incômoda só aumentava. Ao chegar de volta ao saguão da mansão, percebeu que a porta principal agora estava entreaberta, e ela tinha certeza absoluta de que a havia deixado fechada. Um vento gelado percorreu o corredor, trazendo um aviso silencioso. Alguém tinha entrado. Ana segurou o medalhão, como se aquilo pudesse protegê-la, e deu alguns passos para trás. Precisava sair dali o mais rápido possível, antes que descobrissem que ela já sabia a verdade sobre sua linhagem. O destino que sua avó tentou protegê-la estava finalmente se revelando, e os inimigos também. Ana permaneceu parada no centro da antiga sala, sentindo o peso de cada revelação que se acumulava ao longo dos últimos dias.
O diário, as cartas, o medalhão e agora os documentos secretos apontavam para uma disputa ainda em andamento. Ela não podia negar a verdade. Era a última herdeira legítima da família Moretti, e sua chegada desencadearia movimentos que estavam adormecidos havia décadas. O silêncio da casa parecia observá-la, como se as paredes carregassem memórias que aguardavam o momento certo para serem reveladas. Ana respirou fundo, sabendo que não havia mais volta. Seu destino finalmente estava diante dela, inescapável. Enquanto caminhava pelo salão, algo brilhou discretamente perto de uma das janelas. Aproximou-se e encontrou uma caixa menor, diferente da primeira, mas igualmente antiga. Ao tocá-la, sentiu novamente aquela vibração estranha que parecia responder à sua presença. Abriu a tampa com cuidado e encontrou um medalhão ainda maior, semelhante a um escudo em miniatura, acompanhado de uma carta escrita à mão. A letra era firme, autoritária, mas carregava um tom de urgência. A carta dizia que aquele objeto era o símbolo final da liderança e que apenas a verdadeira herdeira poderia ativá-lo. Ana sentiu as mãos suarem, tudo estava se alinhando. O vento soprou pelas frestas da janela, fazendo com que os papéis sobre a mesa se agitassem suavemente. Era como se a casa quisesse compartilhar um último segredo. Ana leu a carta novamente e encontrou uma instrução simples, porém intrigante. Use os 2 medalhões juntos, e o passado se revelará completamente. Ao juntar as peças, ouviu um som metálico ecoar pela casa, profundo e vibrante, como o toque de um sino antigo. As luzes da sala piscaram, e por um momento Ana pensou estar imaginando tudo. Mas então, um painel secreto na parede se abriu lentamente, revelando um túnel iluminado por tochas que acenderam sozinhas. Com o coração acelerado, Ana entrou no túnel, sentindo a energia do lugar envolver seu corpo. O corredor era estreito, feito de pedra antiga, e parecia conduzi-la para as profundezas da propriedade. A cada passo, imagens de sua avó e de um passado desconhecido surgiam em sua mente, como se memórias adormecidas finalmente tomassem vida. Ao final do túnel, encontrou uma sala circular com um pedestal no centro. Em cima dele havia um livro enorme com a capa marcada pelo brasão dos Moretti. O ar parecia pesado, carregado de história. Ana sabia que estava diante do registro definitivo de tudo que sua família tentou proteger. Ao abrir o livro, as páginas revelaram genealogias, pactos, segredos e histórias que remontavam a muitas gerações. E lá estava seu nome, escrito entre os herdeiros principais, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. A última página continha uma mensagem deixada especialmente para ela. Você é a ponte entre o que fomos e o que devemos ser. Guie esta família para longe das sombras. Ana sentiu lágrimas escorrerem silenciosamente. Tudo se encaixava. Ela não apenas herdara uma fortuna, herdara um legado. E, ao fechar o livro, percebeu que aquela caixa de madeira encontrada no sótão não mudou somente sua história. Mudou seu destino, sua origem e o futuro de todos que carregavam aquele nome poderoso.